Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos falar da segunda propriedade coligativa, conhecida como ebullioscopia. Vamos ver como o ponto de ebulição é afetado pela concentração de partículas dispersas na solução. Antes da gente falar da ebullioscopia, quero me aprofundar um pouco melhor no conceito real de ponto de ebulição. A gente já estudou anteriormente que o ponto de ebulição é a temperatura em que o estado líquido se transforma para o estado de vapor ou estado gasoso. Porém, existe algo a mais por trás disso que eu quero mostrar para vocês. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Vamos imaginar a seguinte situação. Tenho aqui um recipientes, com a substância X. Não importa para a gente nesse momento que substância é essa. Tá? Se é água, se é etanol, se é uma solução, não só uma substância, pouco importa agora. O que eu vou querer analisar agora é que é de fato o ponto de ebulição. Vamos imaginar que esse sistema todo ele esteja a uma certa altitude cuja pressão atmosférica é de 1 atm, ou seja, ao nível do mar. Então vamos imaginar que isso que a gente está analisando aqui está a uma pressão atmosférica porque isso vai fazer muita diferença para o entendimento sobre ponto de ebulição, de 1 atm. Vamos imaginar, inicialmente, que essa substância X ela esteja a 20 graus Celsius. A gente sabe que, independente da temperatura, deve ter uma quantidade de substância X indo para o estado de vapor aqui em cima, concordam comigo? Porque a substância X ela volatiliza as moléculas que estão na superfície e conseguem escapar para o estado de vapor. Vamos supor que comece a aumentar a temperatura dessa substância X. Eu estava a 20 graus Celsius, agora eu estou a 35 graus Celsius. O que vocês esperam que a quantidade de substâncias no estado gasoso aconteça? Que eu tenha uma quantidade maior agora, não é? Porque a gente sabe que à medida que a gente vai aumentando a temperatura, eu vou volatilizando, eu vou evaporando mais intensamente aquela substância. Então vamos supor que está a 35 graus Celsius agora. Bom, no primeiro caso, a gente tem uma certa pressão de vapor ali sobre a minha solução. Essa pressão de vapor é bem pequenininha. No segundo caso, essa pressão de vapor já é um pouco maior, porque eu tenho mais vapor, já que a temperatura é mais elevada. Vamos dar valores para essas pressões de vapores? Eu vou colocar valores fictícios aqui, porque eu nem sei que substância que eu estou analisando. A ideia não é entender a substância, e sim o que acontece com a pressão de vapor. Vamos supor que a pressão de vapor, nesse primeiro caso, seja de 0,1 atm. Ok? Essa é a minha pressão de vapor. No segundo caso, é de se esperar que essa pressão de vapor seja mais elevada. Afinal, eu tenho mais vapor sobre o líquido pressionando. Então, aqui a pressão de vapor, vamos supor que foi para 0,4 atm. Valores que eu estou inventando aqui. Vamos pegar agora e aquecer um pouquinho mais essa substância X. Vamos supor que agora a gente vá para 50 graus Celsius. O que eu espero? Que eu tenha mais vapor ainda sobre esse meu líquido. Eu tenho mais substâncias conseguindo vaporizar. Se eu tenho mais vapor ali, eu vou ter então uma maior pressão de vapor ainda. Vamos supor que nesse caso a pressão de vapor seja de 0,8 atm. Ok? Tá vendo que a gente está aumentando a pressão de vapor porque a gente está aumentando a temperatura do sistema. Vamos supor que agora a temperatura chegue a 65 graus Celsius. E eu vou lá e naquele momento, a 65 graus Celsius, analisar a pressão de vapor. Vamos supor que agora eu tenha muito mais vapor, não é? Porque a temperatura aumentou mais ainda. Se eu tenho muito mais vapor, é de se esperar também que a pressão de vapor aqui seja bem elevada. Vamos supor que nesse momento a pressão de vapor está exatamente igual a 1 atm. Aumentou, não é? Nesse momento, tenham certeza que a substância X vai entrar em ebulição. Ora, o que é ebulição mesmo?
é uma transferência, uma mudança do estado líquido para o estado de vapor, bem mais rápida do que a evaporação. E ela é caracterizada pela presença de bolhas naquele líquido, não é? Tenham certeza que nesse momento aqui vai começar a formar bolhas. Você vai perceber ferver aquele líquido, você vai perceber a ebulição acontecer. Por que exatamente a temperatura de 65 graus Celsius? Porque foi nessa temperatura que a pressão de vapor do líquido se igualou à pressão atmosférica do local. A pressão atmosférica não era de 1 atm? A pressão de vapor do líquido não está nessa temperatura 1 atm? Por isso que é nessa temperatura a temperatura de ebulição dessa substância X. Tenham certeza que 65 graus Celsius é o ponto de ebulição de X. Para a gente, agora, isso vai ser ponto de ebulição. Não somente a temperatura em que o líquido vira vapor com a presença de bolhas se mostrando ali naquele meu líquido. A ponto de ebulição, a temperatura de ebulição para a gente agora vai ser a temperatura em que a pressão de vapor se igualou à pressão atmosférica do local. Vamos anotar isso? Então vou tirar uma setinha aqui do ponto de ebulição e a gente vai anotar o seguinte. Temperatura, ponto de ebulição, é a temperatura que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Vamos ver se ficou claro isso para vocês, analisando um gráfico. Na próxima tela eu vou mostrar para vocês um gráfico com 3 substâncias. A gente vai analisar o ponto de ebulição dessas substâncias em algumas pressões atmosféricas. Bora lá! Temos aqui mais uma vez um gráfico de pressão de vapor no eixo Y pela temperatura. A pressão de vapor nesse caso está sendo medida em milímetros de mercúrio, é uma unidade de pressão que a gente conhece também. E a temperatura em graus Celsius para 3 líquidos, para 3 substâncias, o etoxietano, o etanol e a água. Só pelas posições das curvas, se vocês assistiram às primeiras aulas, tenham certeza que vocês já sabem ver qual que é o líquido mais volátil e o menos volátil. O etoxietano é mais volátil, porque ele tem maiores pressões de vapor a uma mesma temperatura que o etanol e a água. A água, como está mais abaixo a curva dela, ela é a menos volátil entre as 3 substâncias que a gente está analisando. Vamos supor que eu fale para vocês assim, ó, existe um local, então vamos anotar aqui, ó, um local cuja pressão atmosférica, então existe um local cuja pressão atmosférica é igual a 200 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão atmosférica. A minha pergunta é, qual é o ponto de ebulição do etanol, do etoxietano e da água nesse local? Num local onde a pressão atmosférica é 200 milímetros de mercúrio. Se a gente for analisar o gráfico não me dá uma pressão atmosférica, ele me dá uma pressão de vapor. Mas a gente acabou de estudar que o ponto de ebulição é a temperatura em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Então basta você buscar a 200 atm, vejam, lá no gráfico, qual é a temperatura de cada uma das substâncias, para elas estarem exatamente com essa pressão de vapor. Vejam, o etoxietano ele começa no 200 atm, não é? Quando a gente vai andando aqui, o etanol ele se encontra mais ou menos aqui. E a água mais ou menos aqui. Vejam, o etanol ele está numa temperatura de 50 graus Celsius. A água está numa temperatura um pouquinho maior do que 60. E o etoxietano está numa temperatura igual a 0. Conclusão que a gente chega, que nesse local, cuja pressão atmosférica é 200 milímetros de mercúrio, a gente tem o ponto de ebulição do etoxietano igual a 0 graus Celsius, o ponto de ebulição do etanol
igual a 50 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água, aproximadamente 62, vamos colocar, graus Celsius. Então vejam, pelo gráfico de pressão de vapor por temperatura, a gente consegue descobrir qual é o ponto de ebulição de qualquer substância em qualquer pressão atmosférica a partir desse tipo de curva. Vejam, se a gente for pensar o nível do mar, vocês lembram qual é a temperatura ao nível do mar? Qual é a pressão, desculpa, ao nível do mar? Uma atmosfera. Mas como aqui está em milímetros de mercúrio, a gente vai usar 760 milímetros de mercúrio, que representa um atm. Então, numa localidade ao nível do mar, cuja pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio, qual é o ponto de ebulição das substâncias? Basta descobrir em que temperatura que a pressão de vapor dessa substância se iguala a 760. Então, se a gente for lá em cima no 760, veja, está até marcado já. Ele já até deixou bonitinho aqui na forma tracejada. Olha as temperaturas que a gente tem aí. Vamos colocar? Ponto de ebulição do etoxietano. Está batendo mais ou menos em que temperatura a sua pressão de 760? Então vamos traçar aqui, ó, dá mais ou menos entre 30 e 40. Vamos colocar aqui aproximadamente 35 graus Celsius. Quando a gente analisa o ponto de ebulição do etanol, nessa pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, está batendo mais ou menos em que temperatura? Vejam aqui, mais ou menos próximo do 80. Vamos colocar aproximadamente 78 graus Celsius. E qual que é o ponto de ebulição da água na pressão atmosférica de 700? Essa todo mundo sabe, que a gente memoriza, não é? Olha lá como bate certinho no 100. A gente sabe que ao nível do mar, numa pressão atmosférica de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, a água pura ela ebule a 100 graus Celsius. Então vimos aqui o conceito de ponto de ebulição mais aprofundado, muito mais aprofundado do que a gente está acostumado a falar. Temperatura que o líquido vira vapor. Na verdade, temperatura que o líquido vira vapor com formação de bolhas, mas isso ocorre quando a pressão de vapor daquele líquido se igualou à pressão atmosférica do local. Agora a gente vai passar para a propriedade coligativa ebulioscopia. Sabia que o ponto de ebulição de um líquido que está em solução, ele com certeza vai ser afetado pela concentração de partículas ali dispersas? Isso se chama ebulioscopia e eu quero mostrar para vocês na sequência. Vamos lá? Imagina que tenhamos esses três sistemas. No primeiro sistema, temos água. De novo, vamos pensar no solvente puro, a água aqui no estado líquido. E nos outros dois sistemas, soluções aquosas de concentrações diferentes. Então, vamos supor que no primeiro caso a gente tenha KBr, aquoso, concentração de 1 mol por litro. E no segundo caso eu também tenho KBr aquoso, mas numa concentração de 1,5 mol por litro. Vamos pensar no ponto de ebulição desse líquido, dessa água, tá certo? A gente vai falar de ponto de ebulição, de ebulioscopia. Vamos supor que tudo aqui esteja a uma pressão atmosférica ao nível do mar. Então temos aqui pressão atmosférica igual a uma atmosfera, 1 atm. Eu vou começar a esquentar essa água, eu quero que ela entre em ebulição. Quando que ela vai entrar em ebulição? Ela vai entrar em ebulição quando a pressão de vapor da água sobre o líquido se igualar a 1 atm, que é a pressão atmosférica do local. Mas antes da gente começar a fazer os 3 aquecimentos aqui, vamos pensar quanto que a gente já tem de vapor em cima de cada uma das soluções, no caso do inicial da água pura. A gente sabe que a água pura, ela volatiliza mais facilmente do que quando tem soluto dissolvido nela. A gente estudou isso na nossa aula de tonoscopia. No segundo caso, a gente tem a água e o brometo de potássio. Quem vai volatilizar é a água. Só que agora, a quantidade de água nesse certo momento
vai ser uma quantidade menor que na anterior, porque eu tenho KBr que interage com a água e dificulta a sua evaporação. No terceiro caso, pior ainda, concordam? Justamente porque aqui eu tenho mais KBr dissolvido. Se eu tenho mais KBr dissolvido, maior é a interação, mais difícil ainda da água virar vapor. Então a gente já pensa que, no primeiro caso, a gente já tem uma quantidade maior de vapor de água, portanto eu tenho uma elevada pressão de vapor sobre a água. A pressão de vapor aqui é menor e aqui no último caso ela é menor ainda. Se a gente sabe que a ebulição, vamos colocar aqui, ó, aqui no cantinho, a ebulição, ela só ocorre quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, pensa comigo, em qual dos três sistemas está mais fácil disso acontecer? No primeiro, segundo ou terceiro? Com certeza no primeiro, porque no primeiro eu já tenho uma grande pressão de vapor. Para se igualar com a pressão atmosférica, deve estar faltando um pouquinho. Já no último caso, eu tenho uma baixa pressão de vapor. Eu preciso ainda acumular muito mais vapor para se igualar com a pressão atmosférica do local. Se eu preciso acumular muito mais vapor, vai demorar mais para isso ser atingido, justamente porque eu vou precisar aquecer mais. Olha a conclusão que eu chego. No primeiro caso, está fácil chegar à ebulição. Se está fácil, o ponto de ebulição é mais baixo. Concordam? Já no último caso, como está difícil de atingir a ebulição, porque eu tenho pouco vapor nesse momento, eu vou precisar esquentar, aquecer mais para gerar mais vapor ainda para se igualar com a pressão atmosférica. O ponto de ebulição vai ser maior. Nesse caso, então, podemos dizer que quanto mais concentrada está a minha solução, quanto maior a concentração de partículas dispersas, quanto maior a concentração de partículas dispersas, maior o ponto de ebulição do líquido. Do líquido em questão, né? No caso ali do solvente, porque quem vai ebulir é a água que está misturada ao KBr, ou no primeiro caso, a água pura. Então tenham certeza que se eu tenho uma baixa pressão de vapor, consequentemente eu vou ter um elevado ponto de ebulição. Se eu já tenho uma grande pressão de vapor, como é o primeiro caso, eu vou ter um baixo ponto de ebulição. E é isso que a ebulioscopia estuda. A ebulioscopia estuda o aumento do ponto de ebulição quanto mais concentrada está uma solução. Vamos anotar aqui? Então, a ebulioscopia estuda o aumento do ponto de ebulição quando se adiciona soluto, lembrando que é sempre soluto que não volatiliza, soluto a solução. Vamos ver como que a gente observaria a ebulioscopia na análise gráfica, como a gente tem feito em todas as propriedades coligativas. Bora para a sequência. Se a gente for analisar esse gráfico, como fizemos na aula de tonoscopia, o que a gente tem aqui? Duas curvas, vamos supor que uma seja do solvente puro e outra seja da solução. Qual representaria o solvente puro e qual representaria a solução? Ora, se eu pegar uma certa pressão atmosférica, que eu vou chamar aqui de P, e eu estou circulando de azul, quando que a pressão de vapor, P, se iguala, então, à pressão atmosférica, que eu também considerei P? Nesse ponto aqui, nessas temperaturas, concordam? Nessa temperatura T e a outra na temperatura T'.
Onde é maior, a temperatura T ou a temperatura T'? A T' que está mais à direita. Portanto, a curva cheia, ela representa uma substância que tem menor ponto de ebulição. Já a curva que está tracejada representa uma substância que tem maior ponto de ebulição. Se fosse a comparação do solvente puro com uma solução, com certeza o solvente puro seria a curva cheia, justamente porque ele apresenta menor ponto de ebulição. Quando eu coloco soluto a solução e se transforma, portanto, numa solução, a gente tem maiores pontos de ebulição, por isso que a curva tracejada representa a solução. Ou poderia também ser duas curvas de duas soluções, uma menos concentrada e uma mais concentrada. Com certeza a solução mais concentrada seria de maior ponto de ebulição, nesse caso, também a curva tracejada. Vamos ver se ficou claro com um exemplo. Imagina que a gente tenha uma solução aquosa, vejam bem, solução aquosa de glicose de concentração 1 mol por litro e uma solução aquosa de KBr numa concentração 0,8 mol por litro. A pergunta é: qual das duas soluções entra em ebulição numa menor temperatura? Qual tem a menor temperatura de ebulição e qual tem a maior temperatura de ebulição? Lembrando que quem ebule é o solvente, é a água, mas o soluto que está lá vai interferir dependendo da concentração de partículas que tem ali. Vamos lá então. A glicose a gente sabe que é uma substância molecular que não ioniza e nem dissocia. Portanto, quando eu pego ela sólida e jogo na água, ela continua com a mesma estrutura. Se eu tenho, portanto, uma concentração inicial de 1 mol por litro, eu continuo com a mesma concentração de 1 mol por litro justamente porque esse material não se dissocia. Quando eu comparo com o KBr é diferente, porque o KBr é uma substância que em meio aquoso está dissociado na forma de K+, e de Br-, afinal, trata-se de um composto iônico, é um sal. Quando eu penso na concentração inicial do KBr, era 0,8 mol por litro, só que ao dissociar e a proporção aqui ser de 1 para 1 para 1, eu vou ter concentrações de K+, 0,8 e de Br- 0,8. Já aprendemos a calcular essas concentrações na primeira aula da playlist. 0,8 mais 0,8 vai dar um total para a gente de 1,6 mol por litro. Portanto, eu tenho duas soluções aquosas. A de KBr é mais concentrada em partículas. Se ela é mais concentrada em partículas, ela que vai apresentar um maior ponto de ebulição. A ebulioscopia mostra isso. Quanto mais concentrada for a sua solução em partículas dispersas, maior é o ponto de ebulição. Quanto menos concentrada, menor é o ponto de ebulição. Então, pessoal, vimos nessa aula como que a concentração de partículas dispersas numa solução afeta o ponto de ebulição daquela solução do solvente que a compõe. É fundamental que vocês percebam que quanto mais concentrada estiver a sua solução em partículas, maior vai ser o ponto de ebulição dela. Existe uma situação muito corriqueira do nosso dia a dia que envolve ebulioscopia, mas a gente não para pensar. Por exemplo, quando a gente vai cozinhar algum alimento na água fervente. Por exemplo, cozinhar batata ou cozinhar macarrão. A gente vai lá e joga sal. Lógico que a água que a gente cozinha não é uma água destilada, ela já tem sais minerais ali dissolvidos, entre outras coisas. Mas quando a gente joga mais sal ainda, a gente aumenta mais ainda a concentração de partículas ali dispersas. O que acontece? Essa água ela vai ebulir, ela vai ferver numa temperatura mais elevada. Se ela vai ferver somente numa temperatura mais elevada, o alimento ele vai cozinhar mais rápido. Justamente porque quando você cozinha um alimento a uma água que está fervendo a 101 graus Celsius, é diferente de você cozinhar o mesmo alimento na água fervendo a 103 graus Celsius. Porque a 103 graus Celsius a temperatura é mais elevada e o aumento da temperatura aumenta a velocidade das transformações, como o cozimento de um alimento. Então existem situações no nosso dia a dia que são muito comuns para a gente e que está aplicado ali um conceito de propriedade coligativa que às vezes a gente nem para pensar.
Então aqui a gente vai encerrando essa nossa segunda aula, segunda propriedade coligativa. Nas próximas aulas falaremos de crioscopia e de osmoscopia. Então se você curtiu essa aula, se te ajudou, curta o vídeo para mim, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!